Olá, amigos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Bem-vindos ao programa de explanações evangélicas da Seara Bendita. João foi um pescador, irmão de Tiago, um dos 12 discípulos de Jesus. Seu evangelho foi escrito para testemunhar o Salvador e ensinar que aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus podem receber muitas bênçãos. Antes de tornar-se discípulo de Jesus, ele havia sido discípulo de João Batista, aquele mesmo que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. E por isso, o discípulo João tinha conhecimento sobre a vida de João Batista. E assim, traz em seu evangelho fatos ocorridos na região da Judéia que não são narrados em nenhum outro evangelho. No capítulo 3, versículo 30 do Evangelho de João, temos as seguintes palavras: é necessário que ele cresça e eu diminua. Essas palavras foram ditas por João Batista. Ele havia se tornado uma pessoa muito popular, pois inúmeras pessoas o procuravam, vinham de longe para serem batizadas. Certa vez, João Batista, acompanhado de seus discípulos, realizava batismos nas águas do Rio Jordão, quando Jesus e seus discípulos, seguidos por uma enorme multidão, chegaram naquele local e ali Jesus também começou a batizar. Alguns discípulos de João Batista, incomodados, foram reclamar com seu mestre: Rabi, veja, as multidões de Jesus são maiores que as nossas. O que vai fazer a respeito? E João Batista responde: um homem não pode receber nada se não lhe tiver sido dado do céu. João não estava preocupado em perder a sua popularidade junto ao povo, não. Ele sabia que seu chamado pertencia a Deus. O papel de João Batista era preparar o caminho para Jesus. E então, meio que encerrando aqueles questionamentos por parte de seus discípulos, João Batista disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Vemos nesta fala a grandeza de João Batista, grandeza inclusive enaltecida por Jesus, que disse: dentre os nascidos de mulheres não surgiu ninguém maior do que João Batista. Está em Mateus capítulo 11, versículo 11. Essa grandeza se revela porque João compreende a autoridade de Jesus e o reconhece como o Messias enviado por Deus. A grandeza de João Batista está na sua humildade. E é sobre humildade que somos convidados a refletir neste momento. Jesus nos deixou ensinamentos sobre esta importante virtude. No Sermão da Montanha, nos falou que felizes serão os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Mas que reino é este? Certamente não se trata de um local geográfico, mas um estado de espírito. Atingiremos este estado quando nos tornarmos espíritos felizes. E quem é o pobre de espírito citado por Jesus? É todo aquele que reconhece a sua pequenez diante da grandeza de um espírito como o de Jesus. Os pobres de espírito exibem uma genuína humildade e são despojados de todo orgulho. Essa pessoa não se coloca acima dos outros, mas abaixo. O Evangelho está repleto de versículos que nos falam de humildade. Mas vamos relembrar juntos dois momentos onde temos Jesus ensinando pelo exemplo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de 7 a 11. Certa vez, Jesus entrou num sábado na casa de um fariseu e, ao se preparar para a refeição, notou como os convidados escolhiam os melhores lugares. Propôs então a seguinte parábola: quando fores convidado às bodas, não se sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de maior consideração que tu, e vindo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este outro. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo,
Passa mais para perto, então serás honrado na presença de todos os convidados. Jesus finaliza essa parábola dizendo que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O outro momento está registrado em João capítulo 13, versículo 1 a 17. Quando se preparavam para partilhar a refeição da Páscoa, Jesus aproveitou o momento para ensinar uma lição necessária. Os apóstolos jamais esqueceriam aquela noite. Jesus tomou uma toalha e uma vasilha com água e foi de discípulo em discípulo lavando os seus pés. Isso era por costume e serviço dos servos mais humildes, mas aqui Jesus estava se humilhando diante de simples galileus. Quando terminou, perguntou aos discípulos: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Diariamente temos diversas oportunidades para praticar a humildade ensinada por Jesus. Ao entrar no ônibus, ao nos aproximarmos do balcão da padaria, do açougue, no caixa do mercado, cumprimentamos educadamente as pessoas que ali estão trabalhando para nos servir? Somos gentis com as pessoas que estão abaixo de nós na hierarquia da empresa onde trabalhamos? A faxineira, a tia do café, o auxiliar. Somos pacientes e atenciosos na hora de ensinar aqueles que dependem de nosso conhecimento? Ou nos esquecemos que no passado nós também não sabíamos como fazer? Também é preciso ter humildade para aprender. Algumas pessoas, por conta do orgulho, sentem vergonha em deixar transparecer que desconhecem determinado assunto. E quem sofre, hein? Quem sofre também precisa ter humildade. Quantas pessoas sofrem sozinhas, passam apertos, dificuldades, porque não querem que outros fiquem sabendo. Vamos deixar que a fraternidade também ensinada por Jesus se manifeste. Muitas vezes, abrir o nosso coração é criar oportunidades para receber uma mão estendida, um ombro amigo. É preciso permitir que alguém nos ajude, nos apoie, nos dê forças para continuar. Se aceitamos este amor com pureza e humildade, vamos entender que o amor não é dar ou receber, é compartilhar. A humildade também contribuirá para o bem-estar dos nossos relacionamentos, sejam quais forem. Muitos irmãos possuem dificuldade em reconhecer erros, pedir desculpas, e isso acaba contaminando a relação. Para nos tornarmos espíritos felizes, precisamos aprender e praticar a humildade. Algumas das características de uma pessoa humilde são ser simples, ser agradecida, respeitosa, reconhecer os próprios erros, aprender com os próprios erros, evitar emitir críticas, usar de empatia para com os outros, não fazer julgamentos. A postura de João Batista diante de Jesus representa a postura que devemos ter com todos os que nos cercam, pois perante Deus somos todos irmãos. Façamos como Jesus em seu maior exemplo de humildade. Jesus desceu à terra e não se vangloriou de sua posição divina. Não se colocou acima dos outros por estar em igualdade com Deus do ponto de vista divino. Pelo contrário, ele se anulou como divino e se igualou aos homens. Depois, sendo reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais e por isso Deus o exaltou. Quero finalizar com o trecho de uma mensagem de Lacordaire, registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós.
Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver agora e sempre. Graças a Deus.